E Ei, Malu, tudo boa noite. boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, você? Bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Ei, Bela, Bem-vinda, bem-vinda. bem-vinda. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos aí aguardando o pessoal, tá chegando. Vamos dar uns minutinhos, né? Isso, a gente pode ir se apresentando, né, Malu? Sim. Quer começar? Pode ser, pode ser. Boa noite. Então, hoje a gente criou esse espaço para fazer um bate-papo a respeito da constelação familiar, caminhando com mais leveza, compartilhar aqui a nossa experiência e a nossa vivência de mais leveza com essa ferramenta linda que é a constelação familiar. Para mim é uma alegria enorme falar de constelação e sou terapeuta de Theta Healing, terapeuta de constelação familiar e estou aqui para compartilhar com todos. Que bom. E para mim é uma alegria também. Gosto muito de falar desse tema, compartilhar um pouco. Mudou a minha vida, né? Então eu gosto de poder trocar, né? E compartilhar um pouco com quem se interessa também. E também sou terapeuta de constelação familiar, como a Dayana, né? Nos formamos juntas e estamos aí juntas compartilhando. E acho que a gente pode começar também falando um pouco sobre o que é, né, Day? Porque eu sinto que Sim, as pessoas ainda têm, assim, um pouco de dúvida, né? Não entendem muito bem como é que funciona. é verdade. E então acho que para contextualizar, assim, vale a pena comentar, né? A constelação, ela é uma terapia breve, que tem uma abordagem sistêmica e fenomenológica, né? Então, por ser uma terapia breve, geralmente em um atendimento o cliente vem, traz a sua questão, algo que ele queira olhar, né, algo que esteja incomodando na vida, né, alguma coisa que o cliente sente que não está fluindo. E aí, nessa terapia, a gente vai olhar para ajudar o cliente a dar um passo com relação a essa questão. A gente sempre olha na constelação para o sistema, né? Então, não só para o cliente isoladamente, mas para o sistema em que ele está envolvido, né? Por isso que é uma terapia sistêmica. E fenomenológica, porque a gente também sempre observa qual é o fenômeno que se apresenta naquele sistema, né? Então, a gente não fala muito assim em causa e efeito, ah, isso é por causa daquilo, a gente sempre observa qual é o fenômeno que se apresenta naquele sistema, naquela constelação, para aquela questão, né? Então, resumidamente, é isso. Você gostaria de complementar, Dai? Fazendo uma analogia, né, do sistema de crença com do sistema de crença, do olhar sistêmico, né, com, com uma teia da vida onde todos nós somos conectados com o nosso sistema, nossos pais, avós, bisavós, tataravós, e às vezes a gente carrega crenças, sentimentos de pessoas que a gente nem conhece. Então, por isso que essa ferramenta, essa prática terapêutica é tão potente, porque traz à luz essas questões que normalmente ficam invisibilizadas, né? Ficam ocultas. Exatamente. Então, é um olhar para essa grande teia. Eu gosto muito dessa analogia da teia de aranha, né? Porque é como se fosse uma grande teia de aranha que a gente faz parte, e às vezes tem um nó naquela teia que a gente não está nem vendo, mas que está afetando a gente, Bloqueando. bloqueando a gente. Às vezes você mexe lá num canto da teia, reverbera no outro, lá no outro lado.
Então tá tudo ali muito conectado. Então, às vezes, poder olhar para isso que a gente não tem clareza, não tem consciência, mas que está no nosso sistema, de certa forma, reverbera em nós, né? Nos ajuda muito, Sim, né? E reverbera isso. não só quando a gente se trabalha, a gente reverbera no nosso sistema também, né? É. E falando nesse sistema de crença, né? Nesse olhar sistêmico, o sistema ele está sempre buscando um equilíbrio, né? Aliás, ele está no equilíbrio, mas nem sempre o equilíbrio que está é o mais saudável. Exatamente, Então, a constelação ela tem essa perspectiva de buscar um equilíbrio mais saudável, né? exatamente. E importante falar também com relação aos sistemas, né? Porque a gente fala muito da constelação familiar e realmente o primeiro sistema que a gente faz parte é o nosso sistema de origem, né? A nossa família de origem, os pais, os avós, e que é o que tem uma força muito grande, né, em nós, mas a gente também, né, ao longo da vida vai fazendo parte de outros sistemas, né? Então, assim, quando uma pessoa se casa, tem filhos, ela compõe um novo sistema. Por exemplo, num ambiente de trabalho, numa empresa, as pessoas que se relacionam também funcionam como um sistema. Então, nessa Sim, terapia, a gente vai olhar para o que é essencial no sistema. E aí, em qual sistema e o que é essencial para aquela questão, né, na entrevista, né, o terapeuta vai entender o que o cliente traz para entender onde precisa ser olhado, né, onde tem algo para ser trabalhado, né? Então, não é, só também a família de origem. sim. A gente vê, né, constelação com empresas, é, é muito interessante. Sim. Então, as possibilidades aí são muitas, né? Isso. Olhar mais amplo. Agora pensando aí na leveza, né? Nós estamos assim passando por um momento difícil, né, de pandemia. Todos estão muito, a maioria, né, foi muito afetado, seja pelo isolamento social, seja vendo familiares adoecendo, o medo, tantos sentimentos, né? Como que a constelação pode ser uma prática terapêutica de trazer leveza, né? Como que você vê isso, Malu? Eu vejo como a gente ocupando o nosso lugar, né? E dando conta do que é nosso. Eu acho que a constelação, entre outras coisas, ela nos ajuda muito a enxergar, né? Qual que é o nosso lugar, qual que é a nossa responsabilidade, né? Na desordem pela qual a gente se queixa. Onde que a gente se encontra, né? Eu sinto que às vezes fica pesado na vida, né? Alguma situação, porque a gente está querendo resolver um problema que não é nosso. Ou a gente está se envolvendo em uma questão que não diz respeito a nós. E com relação àquilo, a gente tem que aceitar que aquilo não está sob nosso controle, né? Então, quando a gente tem Sim, clareza, eu sinto que fica muito mais leve. Até eu tenho uma pessoa próxima minha que está passando por umas situações muito difíceis, mas eu vejo que a pessoa está no seu lugar. E aí, quando a pessoa está no seu lugar, eu vejo a força, entendeu? Por mais que a situação seja desafiadora, como seria para qualquer pessoa, a pessoa encontra força, porque ela está fazendo o que tem que ser feito. Agora, quando a gente está fora do nosso lugar, uma coisa pequena, né, que às vezes parece pequena, mas fica pesado, né? Fica cansativo, não fica legal. sim. É porque também quando a gente carrega coisas que não são nossas, sobra menos energia para a gente dar conta do que é nosso, né? Então, Também. perde potência, perde capacidade de realização, Exatamente. né? Sim, E aí fica pesado mesmo. fica. Mais do que os fatores externos, para além dos fatores externos, né? Sim.
exatamente. E até esclarecendo aqui também algumas dúvidas, né, das pessoas que me procuram, né, assim, para saber um pouco mais. As pessoas às vezes perguntam assim: ah, mas e aí como é que funciona, né, esse olhar para o sistema? Porque no trabalho em grupo, né, tem mais de uma possibilidade, a gente pode trabalhar em grupo, pode trabalhar individualmente. No trabalho em grupo, a gente tem os representantes, né, que atuam, atuam não, participam, né, representando pessoas do sistema do cliente. E aí já me perguntaram, né? Ah, mas é atuação? As pessoas vão fazer como se fosse um teatro, né? E eu acho importante comentar que não, né? No caso, a constelação ela trabalha com um campo sutil de informações e os representantes, né, quando eles entram para esse trabalho, se colocam a serviço, o importante é que eles se esvaziem, né? Não pensem no que eles acham que deve ser, no que é certo, no que é errado. Muitas vezes a gente não tem, nem dá muitas informações sobre a família, sobre o sistema, e a pessoa acessa essas informações a partir desse campo sutil de informações, e aquilo vai se manifestando, né, através do representante. Né? Esse é o fenômeno, né? Esse é o fenômeno, assim a gente observa o fenômeno, né? É. Eu acho que é algo também que intriga muitas pessoas, né? Mas como? Mas como, né? Funciona? E não sei se você É. gostaria de acrescentar. É que, assim, como que essa vivência é rica por possibilitar uma releitura da própria história numa outra perspectiva, né? Porque a gente testemunha muito as pessoas repetindo história que elas escutaram dos pais, dos avós, e isso às vezes limita rever a própria história sob a própria perspectiva. E aí, quando você coloca e abre o campo, e de repente aquilo que foi contado a vida inteira, de repente é mais uma crença do que uma verdade, né? Do que um sentimento. Então, como que isso é rico na possibilidade de ressignificar, né? Isso traz leveza. Sim, Poder reler a própria história, reconciliar com a própria história, numa perspectiva mais autêntica. uma perspectiva Pode falar. mais ampla, né? Mais ampla, mais sentida do que absorvida de outras pessoas, né? Exatamente, exatamente. Eu mesma, assim, na minha história, isso aconteceu, porque eu via tantas críticas ao meu pai, enfim, que isso criou um contexto, uma dificuldade até de me aproximar dele. Opa, desculpa. Então, assim, no campo, eu pude, né, no contexto das constelações, eu pude realmente encontrar meu lugar perante ele, para além do que os outros sentiam, sabe? E isso é muito rico, é muito libertador, traz muita leveza para a alma. Esse é o benefício, né? E traz leveza para a alma. Eu acho que aí também você tocou num ponto importante, né? Porque a constelação, ela trabalha num plano de alma, né? Que é uma esfera sutil, né? Não só na mente, né? Na mente racional, porque às vezes a nossa mente racional tá cheia de historinhas, né? Historinhas que contaram pra gente, historinhas que às vezes a gente faz quando a gente é criança ou adulto mesmo, acontece alguma coisa e a gente fala, ah, mas acho que isso é por causa disso, e a gente fica criando, né? Raciocínios, explicações e lógicas para, de certa forma, nos ajudar a lidar com a nossa história. E a constelação ela vai para uma outra esfera, né? Que é a esfera da alma.
E a gente tem a nossa alma individual e a nossa alma familiar também, né? Que é essa alma coletiva. Sim. Então, a constelação permite dar um toque na alma para trazer a coisa para um melhor lugar, para uma situação de mais leveza, né? Então, acho que é Sim. muito bonito ter essa possibilidade de ter esse toque, né, na alma. É. E lembrando aqui das constelações que a gente testemunha, né? Sempre, como que traz leveza para a gente incluir as pessoas que são excluídas do nosso sistema. Sejam elas, assim, crianças que não tiveram oportunidade de nascer, pessoas que não tiveram um destino fácil, né? Porque, assim, aquilo, essa exclusão, ela vai bloqueando a energia do sistema e vai impedindo esse fluxo de amor, né, de se expandir, que a natureza do amor é a expansão. Então, se existem bloqueios no sistema, aquilo impacta todo mundo, né? Então, como que esse olhar amoroso de incluir a todos têm o direito de pertencer. Como que isso também traz leveza e alívio para a alma, né? Traz muito. E E a gente às vezes, pode falar. né, a pessoa fala assim, ah, é, fulano, meu pai, minha mãe, ou meu irmão, eu não converso, eu não quero saber, eu não quero contato, mas é isso aí. Às vezes o cliente chega com essa postura, né, de distanciamento, mas a gente depois, né, quando a gente vai para o campo, a gente vê que na alma aquilo dói, né? Quando é possível ter essa possibilidade de inclusão, que não necessariamente significa que as pessoas vão ter um contato, que vão ter que se falar e se abraçar, e não é isso, mas quando há um lugar no sistema para que todos possam pertencer, e o cliente pode dar um lugar no coração para todos aqueles que fazem parte, como isso traz uma paz, né? Traz essa leveza, né? Sim, Então, traz. Assim, às vezes a gente observa, né, que a pessoa, eu mesma, né? Eu mesma, assim, o meu sistema era todo fora do lugar, porque, assim, eu fui criada pela minha avó. Então, eu me colocava no lugar já fora do lugar, né? Assim, então tem gente que pensa assim, o meu sistema vai ser minha mãe e meu irmão, porque meu pai não mora comigo. E o filho do meu pai também está distante. E a gente vê que na alma, né, tá tudo junto, tudo faz parte, até dependendo do contexto, a ex-namorada do pai, a ex-namorada da mãe, o ex-namorado da mãe, dependendo do grau, boa noite, Denise. Dependendo do grau de envolvimento, tudo faz parte desse sistema e vai impactar energeticamente, né? exatamente. Exatamente, né? E às vezes nessas histórias, principalmente como a sua, né, que você comentou em que não há convívio, às vezes fica muito difícil, né, para a pessoa realmente conseguir ter essa inclusão, né, ter essa visão. Então, como você falou, o filho do meu pai, às vezes a pessoa chega, o cliente chega e fala assim, porque meu pai tem um filho, quer dizer, é o irmão, né? Por mais que seja meio irmão, Sim, né? É irmão, a pessoa não, às vezes não sim, consegue nem se referir à pessoa não como seu consegue. irmão, né? Então, assim, a gente já vê que tem uma dificuldade de entender como parte, né? Como parte daquele sistema. Sim. Assim, isso também acontece, né? Muito com casais que são separados e, e o filho toma parte de um dos pais. Então, isso aconteceu comigo, né? Minha mãe separou do meu pai, eu tomei parte da minha mãe e meio que isolei do meu pai. Mas eu mesma, assim, nem sentia permissão para
amar meu pai, nem me aproximar dele. Era como se fosse um tabu na minha família. Então, assim, eu tive que fazer um trabalho, porque a energia dele é necessária para mim, para eu ter um equilíbrio mais saudável, já que a gente falou aqui do equilíbrio, né? Então, eu tive que fazer um trabalho para eu poder, enquanto adulta agora, me permitir, né? Não sentir que eu estou ferindo, sendo desleal à minha família, respeitando e amando meu pai. Da forma que ele é, do jeito que ele conseguiu cuidar de mim, enfim. Sim. E isso também traz leveza, né? Poder concordar com a história, aceitar a história que nessa vida me foi presenteada, né? Exatamente. Eu acho que você falou de algo, de um ponto importante aí, né, que é a lealdade. Que muitas vezes a exclusão, não só a exclusão, mas outras dinâmicas, né, que não fazem bem para o sistema, como, por exemplo, excluir alguém. Quando a pessoa faz isso de forma consciente ou inconsciente, muitas vezes pode ser por lealdade, por exemplo. Então, por lealdade à mãe, o filho se afasta do pai, porque não sente que tem permissão para amar o pai, às vezes por conta da história de um divórcio difícil. Então, assim, são movimentos, muitas vezes inconscientes, que as pessoas fazem por amor, né? É uma lealdade de um amor muito grande, mas não é o amor da forma mais saudável, né? Aí a gente mostrar para o cliente que existem outras formas desse amor se manifestar de uma forma mais saudável no sistema, né? É. E aí, por quê? Porque a criança, ela vai ser 50% o pai e 50% a mãe. Os pais podem estar separados, né? Isso não tem, cada um vai seguir seu caminho, mas para o filho, dentro dele, é importante ele integrar o pai e a mãe, porque ele é metade pai, metade mãe, assim como a mãe é metade avô, metade avó, né? E nessa composição ancestral aí, a gente vem nos construindo, né? Sim, E ganhando cada vez mais força à medida que a gente integra todas essas pessoas, né? Que sim, fazem parte da nossa história. exatamente. É muito bonito isso, É muito muito bonito. bom, é muito bom. E Esse olhar, né, da constelação trouxe para mim também uma lente mais amorosa de ver a vida, sabe? sim, com certeza. De interpretar, de compreender. Eu estava lendo um texto do Hellinger que ele estava falando a respeito do julgamento. E porque assim, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem assim, a pessoa que julga, depois a vida vem e mostra para ela a realidade, né? Você já ouviu? Isso é comum, né? E o Bert, ele traz uma leitura, mas tão mais suave disso, né? Que ele fala assim, a pessoa que fez o julgamento, quando ela se enquadra numa situação parecida, ela tem o direito de se igualar a outra pessoa que ela julgou. Para ela poder ver que somos todos iguais mesmo. Sim, Então, é uma leitura mais amorosa, né? exatamente. É um olhar mais Eu amoroso. acho que tem uma, Tem uma pergunta aí acho que tem uma pergunta. que ela colocou: não cabe a nós julgar o pai, né? Não. Mesmo que tenha feito com a mãe algo que a gente acharia absurdo se fosse um parceiro nosso fazendo com a gente. Não, né? Não cabe aos filhos julgar o pai nem a mãe. E entender também, né, de uma perspectiva mais ampliada, que assim, os pais são, em primeiro lugar, seres humanos, né, que têm
sua personalidade, suas limitações, também tiveram que lidar com suas questões e muitas vezes agiram de uma forma que quem vê de fora pode achar absurda ou ruim, mas a gente não sabe, né? Talvez foi a forma como aquela pessoa conseguiu e foi o que ela pôde fazer naquele momento, né? E entender também que os pais se escolheram, né? Então, às vezes, assim, o pai fez algo com a mãe, tratou mal a mãe ou fez alguma coisa assim, mas de certa forma o relacionamento também, né, uma responsabilidade, uma construção do casal, né? Então muitas vezes os filhos acabam também tendo um olhar um pouco enviesado, né? Não sei se você gostaria de complementar, Dai. Regina, né? Regina, essa questão aí, é isso aí que a Malu falou, mas veio uma coisa aqui na minha mente, que é quando a gente entra, ocupa o lugar do julgamento, a gente sai do lugar de filho. Então, assim, o lugar de julgar é um lugar muito pesado. E é um lugar que afasta. Muitas vezes, o pai e a mãe, eles agiram de alguma forma porque eles estavam presos em emaranhamentos que a gente nem tem consciência, às vezes. E isso mostra muito nas constelações, né? Que às vezes um filho vai constelar a relação com o pai e achava que o pai não amava, porque na leitura dele, se o pai a tradução do amor dele era pensada de uma outra forma, mas no campo ele via que o pai amava muito, mas não dava conta de olhar para o filho, porque estava com a energia toda ainda emaranhada na relação com o pai, com o avô, com questões mal resolvidas, e aí ele estava indisponível. Então, esse lugar do julgamento é um lugar, sim, que afasta do lugar de filho. Nesse sentido, assim, que pode ficar pesado para quem ocupa, né? Exatamente. E entendi. Mas eu sei que a gente, de vez em quando, entra, né? Mas aí busca sair. Busca sair. Né? E muitas vezes, né, no caso dos pais separados, esse julgamento vem por circunstâncias da separação, e muitas vezes, assim, o filho acaba, né, como você falou, tomando um partido ou julgando, porque foi embora, porque resolveu sair, e muitas vezes aquilo não tem a ver com a relação do filho com o pai, mas e sim do pai com a mãe. Então, cabe ao filho também entender que isso, a relação entre o pai e a mãe, eles são capazes de resolver, né? Seja decidindo se separar, decidindo morar longe, decidindo ter uma dinâmica. É importante que o filho olhe para o pai, né? Não para o marido, não para a mãe como mulher. O pai como marido é uma questão entre o pai e a mãe, né? Sim, sim. E quando a mãe joga, né, o filho, né, no meio da relação dos dois, é muito sofrido para o filho. É muito sofrido. A gente já viu várias constelações que o filho ficava entre a mãe e o pai ali, né, se sentindo desconfortável, porque muitas vezes, numa separação dolorosa, o filho vai pegar a dor dos dois e vai ficar muito pesado para uma criança que não consegue processar, né? Eu mesma já passei por isso sem ter consciência, né? Eu estou no meu segundo casamento e durante a minha primeira separação, eu meio que passei tanta coisa para as minhas filhas, minhas duas primeiras filhas, e hoje eu vi o quanto que eu agi de forma inadequada, mas não tinha consciência, né? Aliás, a minha primeira constelação foi em 2006, que aí as meninas eram pequenas, tinham acho que 4, 5 anos, aí é que eu fui me
realinhando para poder encontrar um equilíbrio mais saudável, né? Sem transferir para elas o meu sofrimento. Exatamente. E às vezes, né, eu acho legal comentar também que as crianças, elas são muito vulneráveis, né, a captar o sofrimento dos pais. Porque as crianças, principalmente as mais novas, né, assim, elas estão muito ligadas ao sistema de origem, né, pai e mãe. A gente, quando é adulta, a gente já vai construindo relações e, né, fora da nossa família, a gente tem amigos, a gente tem trabalho, né, a gente vai não está tão intimamente ligado. Agora a criança, ela está muito ligada ali nos pais, assim, numa idade, por exemplo, 4, 5 anos, e a relação com os pais é o que garante a sobrevivência da criança. A criança ela não sabe se virar no mundo, né, Dai? E a constelação ela fala muito É, o pertencimento. Por que o pertencimento é muito importante? Porque é a ferramenta de sobrevivência. A gente chega no mundo, bebê, e a gente não sabe fazer nada sozinho, nada. Assim, se alguém tem que cuidar, tem que dar mamar, alguém tem que fazer de tudo com a gente, porque a gente não sabe fazer nada sozinho. Então, aquele cuidado precisa, né? a gente precisa, a gente só sobrevive, né? E consegue ir para o mundo porque alguém cuidou da gente, né? Então, porque a gente pertenceu a uma família e mesmo às vezes na impossibilidade dos pais cuidarem, alguém cuidou, né? Então, porque alguém cuidou, é que a gente pôde sobreviver. Então, a criança ainda quando é pequena ainda tá mais insegura, né? Ela ainda tá dando desse pertencimento que é tão forte. Então, por isso que a conexão da criança com os pais é muito grande. E aí, esse amor, né, acaba de uma maneira não tão saudável. A criança muitas vezes fica no meio das dores dos pais, acaba assumindo, né, muitos pesos. A criança sofre, muitas vezes a criança adoece, até fisicamente, quando passa por uma situação dessa, né? Porque a vulnerabilidade da criança é realmente muito grande, né? É. E isso tem a ver com o que você trouxe desde o início, né? Que é ocupar o próprio lugar, né? É, Se a mãe está ocupando o próprio lugar e o pai ocupando o próprio lugar, a criança vai sentir menos. exato. Porque quando a criança percebe, né, que a mãe ou o pai estão mais em contato com a própria criança, né? Não está ocupando o lugar de adulto, que eu acho que aqui vale a pena a gente falar um pouco, né? Desse lugar, o lugar do adulto. Aí a criança sente que tem que cuidar dos pais, né? A gente vê muito isso também, a inversão da criança se colocar como cuidador de pai e mãe. Mãe, deixa que eu cuido de você. E tem gente que até acha bonitinho e reforça, né? Mas É, acaba reforçando acaba um lugar invertido. né? Oi? A criança que quer virar a salvadora dos pais. Mas é E o peso que isso tem também, né? um peso O custo. grande. Isso é muito custoso, né, para a criança. É, porque ou ela cuida ou ela é cuidada, né? Quando ela se coloca, não, eu vou cuidar, ela tá fora da ordem, né? Sim. E se colocando maior do que ela é. Uhum. Porque o que a gente vê nas constelações é a importância de ver o tamanho dos pais. Que os pais vieram antes e são maiores que nós, independente da condição, né? Se, se tem condição até mesmo de sustentar ou não, sem julgamento, né? Eles vieram antes e são maiores que eu, e eu devo a eles ter o fato de ter aberto a porta da vida para mim. Exatamente. É uma gratidão muito muito boa de cultivar no coração, essa gratidão. Tem gente que esquece, né, que os pais sobreviveram até a pessoa nascer. Aí a gente fica assim, não, mas eu falo assim, olha, os pais sobreviveram até você nascer, ainda cuidaram de você quando você era criança, né? Então, assim, eles dão conta, às vezes a pessoa realmente se desconecta
dessa força dos pais, não consegue enxergar, né? E é importante para o cliente enxergar e poder tomar essa força dos pais, independente da dificuldade, porque às vezes os pais estão passando por situações difíceis e a pessoa fica olhando, né, para aquela dificuldade, seja ela qual for. Mas é preciso olhar para além dessa dificuldade também para a força, né? Sim, sim. E quanto que esse exercício de tomar a força do pai e mãe é importante para a nossa vida, né? Exato. É a força vital, né, que nos impulsiona para a vida. Mesmo que o pai já morreu, que a mãe já está em outro plano, é sempre possível tomar a força de pai e mãe para aumentar a capacidade de realização, a capacidade criativa, a conexão com a vida, né? Com as virtudes e os talentos que a gente herda também dos nossos ancestrais. É, e muitas pessoas às vezes também guardam julgamento sobre a forma, né, como foram concebidos, né? Tipo assim, ah, meus pais não queriam que tivesse nascido, ou ah, eu nunca conheci meu pai. E a questão é que, independente do que aconteceu, né, o Bert falava que toda concepção é um milagre. Então, assim, Sim, a vida é ter verdade. chegado até a gente por si só já é um milagre, já é a força necessária, onde os pais não puderam ser presentes, ou que a gente não pôde receber dos pais, chegou até nós, né, através da família ou de outras pessoas, e a gente pôde desenvolver, né? O essencial chegou à pessoa para que ela tivesse onde ela está hoje, né? Então é poder olhar com esse olhar, né? Independente de ter conhecido ou não, da história, de como aconteceu, né? Isso é tomar a força, né? Sim. E é também ressignificar, né? Porque normalmente quando um cliente chega, né, com essa retórica, né, com essa história, ai, minha mãe queria me abortar e se sente inferior por isso, se sente não desejada, isso é muito comum, né? Essa retórica também, ela é uma história que foi contada, né? Que ela não vai lembrar, ela não estava lá na barriga. E Exato. aí ela é contada a partir de uma perspectiva, né? E na constelação, no campo, a gente busca ocupar a perspectiva própria, né? E poder ressignificar. Ah, naquele momento ali, ela até poderia ter estado em dúvida, enfim, mas ela disse sim para a sua vida e você está aqui. Isso que importa. O que você vai fazer com a sua vida, né? Que sua mãe passou para você. Isso é o mais importante. Exato. Por mais difícil que seja, né? Ter essa visão de, ai, acho que não fui desejado em algum momento. Eu acho que ter a visão de que o mais importante é a vida chegou até mim. Então agora eu vou fazer o melhor que eu puder, vou desfrutar, vou aproveitar, vou entregar alguma coisa para o mundo. Isso, isso. É isso que você está trazendo aí, Malu, é muito legal, né? Que o Bert sempre pergunta: o que o mundo espera de você? O que eu posso entregar para o mundo, né? E o quanto que as visões é, que a gente tem da nossa reduzidas, seja de nós mesmos, né? Porque eu estava conversando com uma pessoa que o medo do sucesso e o medo do fracasso são tão autorreferenciados, os dois. E quanto mais autorreferenciado, menos chance de prosperar, né? Se eu entrego para a vida o que eu tenho, seja talento, dom, uma capacidade, pensando em acrescentar mesmo, né? Em contribuir, como que isso tem chance de prosperar sem eu ter essa visão autorreferenciada, né? Sim. E aí fica mais leve também, né?
Muito mais leve. Aquela coisa do caminhar com leveza, né? Porque quando não é tudo sobre mim, por causa de mim, né? Quando a gente sai um pouco dessa coisa do autorreferenciamento, né? Que o mundo não está girando também no meu umbigo, quando eu posso simplesmente me expandir e fazer alguma coisa, entregar alguma coisa para o mundo, isso acaba fluindo de uma forma mais leve, né? E eu encontro o meu lugar, né? No meu sistema, na vida, no meu trabalho, quando eu tenho essa possibilidade de ver além, né? Além, esse olhar sistêmico, né? Sim. Eu não sei como é que tá o tempo aí, você está acompanhando? Não. A gente pode ver se alguém tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser colocar aí nos comentários, a gente pode comentar, pode responder. No dia 22, nós vamos fazer um workshop presencial em Petrópolis e estamos bem animadas, Sim, porque depois de tanto tempo em isolamento, né? Depois de tanto tempo constelando no virtual, a gente se propôs a um trabalho presencial com todos os cuidados, né? Álcool 70, distanciamento, máscara. E a gente está querendo convidar a todos que sentirem, né, de conhecer. As pessoas podem participar em duas modalidades, né? Ela pode ir para constelar um tema. Tem uma pergunta aí: como a constelação familiar vê essa questão de virar adulto? Ah, que a gente falou do lugar do adulto, lugar da criança. ah, Quer falar aí? posso falar. Eu sinto que a gente sempre tem, né, a nossa criança interior dentro de nós, né? Então, assim, a gente guarda, né, toda aquela vivência, experiência, as feridas, mas também não só as feridas, as alegrias, né, nossa essência, assim, aquilo que é mais espontâneo, mais criativo, está muito relacionado com a nossa criança, né, com aquele nosso eu mais puro, mais ingênuo. E a gente vai para a vida e vai ficando adulto, mas dentro de nós existe uma parte criança, né? E aí o que acontece muitas vezes, né, como a Dayana até exemplificou, é que numa situação difícil, por exemplo, às vezes quando um casal se separa, eles entram em contato com dores, né, muito profundas, e às vezes entram em contato com dores das suas crianças. Então, naquele momento, às vezes a pessoa não consegue ocupar o seu lugar de adulto, né? Ter uma postura adulta, né? A pessoa ela é adulta, mas naquele momento ela está muito conectada ainda a um comportamento infantil, a uma posição de criança, né? Que se sente talvez muito insegura, que está querendo aprovação, que está querendo ser cuidada, que não tem posse da sua força. Então, quando a gente constela um cliente, a gente sempre olha, né? Como que esse cliente se apresenta, né? O cliente está se apresentando como adulto ou como criança, né? O que está vindo à tona? É natural que há momentos da vida que a pessoa entre em contato com essa criança. E isso pode ser muito bom, né? Eu acho que há momentos que a gente também precisa entrar em contato com a nossa espontaneidade, com essa alegria, né, mais pura. Mas nos momentos mais difíceis é importante também que a gente possa entrar em contato com a nossa maturidade, com a nossa força, com a nossa capacidade de resolver problemas, capacidade de pedir ajuda, né, de saber que a gente tem uma força adulta, né? Então há momentos na constelação que a gente precisa convidar o cliente a ocupar essa posição de adulto, né? Ou no caso, por exemplo, de um cliente que às vezes os pais não conseguem se colocar na posição de adultos. Aí, se eu estou constelando o cliente, né, o que eu posso fazer é mostrar para o cliente, né, como a gente já comentou, que assim, os pais
eles são adultos, né? Por mais que eles estejam com essa dificuldade naquele momento, eles já sobreviveram a muita coisa, eles têm capacidade de lidar, por mais que isso não esteja tão visível, né, no momento presente. É mostrar que os pais, eles são capazes, eles são grandes, e não deixar com que o cliente queira entrar no lugar de maior que os pais, né? É. Existe um trabalho bonito da constelação que é para olhar para essa criança ferida, né? Todos nós tivemos nossas limitações na infância. A gente teve necessidade que não foi atendida porque nenhum pai consegue atender tudo, todas as necessidades. E aí o que acontece também? Às vezes, vamos supor, uma pessoa que se sentiu pouco considerada na infância, por algum motivo, pela história dela, às vezes ela vai entrar numa relação a dois que o companheiro também não considera. E aquele sentimento, aquela vivência de não se sentir considerado, é como se fosse um gancho para ela reviver um sentimento lá da criança. Então, às vezes ela vai trazer para a relação o que o companheiro está despertando, mas toda uma parcela de uma infância doída. Então, a gente, na constelação, tem um trabalho que é para olhar para essas feridas durante a infância, para acolher essa criança. A gente mesmo, enquanto adulto, acolher a nossa criança, abraçar, dar o que ela necessita. Então, a gente se considerar, se respeitar, enfim, se amar. E é um trabalho muito bonito mesmo, que traz uma força interna, uma, uma integração. Exatamente. Eu acho que esse olhar sistêmico, muitas vezes, ele se expande para as partes do indivíduo, né? Então, as partes do indivíduo atuam também como um sistema. Então, tem a nossa parte infantil, que é toda a nossa memória infantil, as nossas feridas, as nossas alegrias de criança, e a nossa parte adulta. E aí é necessário fazer essa integração, né? Integrar para que o Sim, adulto possa acolher essa dor da criança. E aí a gente realmente faz esse trabalho para que a pessoa ela possa cuidar dessa ferida e não repetir padrões. E aí, quando ela entrar num relacionamento amoroso, por exemplo, ela entender o que é do relacionamento amoroso e o que é lá de trás, né? Então, por que aquilo tá doendo tanto, né? E aí, assim, ela vai se cuidando para entrar no melhor lugar nas relações como adulta, né? tem uma pergunta aí, Malu. Como a constelação ajuda a não se preocupar com uma situação que não é da gente? Tem a ver com o que a Malu falou, né? Do lugar. Que às vezes, como é que é o nome? Candelária. Candelária, às vezes a gente quer salvar todo mundo, né? Quer carregar peso de todo mundo, ver todo mundo bem. E às vezes, quando a gente sai carregando pesos que não são nossos, isso prejudica a nós e a outra pessoa. Porque, assim, o peso dela é adequado para ela. Quando eu quero carregar o peso dela, dentro de mim, eu estou meio que mandando uma informação de que ela não é capaz de carregar o próprio peso. Então, talvez o melhor caminho, né, é aceitar a história da pessoa que a gente se solidariza, amar, amar, mas sem querer carregar o que é do outro. Demonstrar o amor de uma outra forma, honrando, Exatamente. mas sem. Eu acho que é enxergar a grandeza do outro, né, Dai? Porque quando a gente está se preocupando demais é que a gente não acredita que a pessoa ela é capaz. Então é um trabalho da gente começar a olhar e entender que aquela pessoa ela tem a capacidade de lidar. Muitas vezes ela vai lidar de uma forma precária, de uma forma que talvez não seja melhor, mas ela tem uma capacidade de lidar com as coisas que são responsabilidade dela. E há pessoas que têm destinos difíceis, né? Histórias dolorosas e
poder olhar para esse destino com amor também, entender que isso faz parte, né? Que na vida também, muitas vezes, os destinos difíceis acontecem, mas a pessoa ela tem força para seguir e lidar com aquilo, né? Isso. E quando a gente olha para o outro, né, buscando essa grandeza, o outro se sente também digno, né? Mais digno do que esse olhar de eu faço por você, eu por você, né? Mais digno Mas e mais fortalecido, né? isso. Porque quando Mas se não tiver ficado claro, você pergunta aí, que a gente está aqui para poder fazer essa troca mesmo, tá? Porque quando a gente, né, não acredita que o outro é capaz, fica querendo ajudar, querendo fazer o que não é nosso, a gente, de certa forma, tira a força da pessoa. A pessoa pode começar a acreditar que ela não é capaz mesmo, né? Então, aquilo impacta a pessoa também, né? Então, uma via de mão dupla. É. Agora, se essa pessoa que você está preocupada, né? Se é seu pai ou sua mãe, alguém acima de você, é importante reconhecer que eles vieram antes e eles têm força para dar conta, Sim, né? Agora, foi boa essa pergunta, porque uma questão chave da constelação é a hierarquia. Então, assim, existe uma hierarquia vertical, que são aqueles que vieram antes da gente, os avós, os pais, né? E tem a hierarquia que é horizontal, que são os pares, né? São os nossos irmãos, primos. E aí, na constelação, a gente entra no equilíbrio mais saudável quando a gente observa essa hierarquia, né? Se, se vieram antes de nós, para a gente respeitar esse lugar, ver a grandeza deles, dos pais, dos avós, e se é o nosso irmão, se é par, né? Aí eu posso ter uma outra relação também, né? Porque essa pergunta também me fez lembrar das situações, né, de pessoas que eu acho que talvez nem tenha a ver, mas se está no campo aqui, né? Pessoas, por exemplo, que acontece de um irmão ser bem sucedido e o outro não. E aí o outro não se sente muito confortável com essa questão, porque fere uma certa lealdade, né? E aí sempre há formas da gente demonstrar o nosso amor sem ser pela escassez, né? Sem ser se igualando por menos. Existem sempre outras formas de manifestar o nosso amor. exatamente. O amor que faz bem, né? É o amor que faz bem. Porque a constelação ensina isso, né? Muitas demonstrações, o fundo, né? A essência é o amor, só que é um amor num lugar que, que não faz tão bem, né? Às vezes a gente vê um constelador, né, que trabalha, por exemplo, com uma raiva de um pai ou de uma mãe. E aí tem muita raiva, muita raiva. E aí o constelador pede a pessoa para falar: eu estou com muita raiva, muita raiva. Aí depois vem alguém e fala assim: agora fala para sua mãe, o tamanho da minha raiva é o tamanho do meu amor. É muito lindo quando vê essa chave virando, né? Que aquilo tudo é um pedido de amor. E é também uma manifestação de amor. Sim, Também deixa a vida mais leve, né? com certeza. Identificar, né, que por trás da raiva existe esse amor, né, tão grande. Sim. É isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta?
Acho que não, né? Não. E E aí é isso, então vamos convidar. reforçamos o convite, então, no dia 22, quem quiser estar com a gente no trabalho presencial em Petrópolis, vai ser um prazer em receber vocês. Tem vagas para quem quiser ser constelado e trazer a sua questão para olhar. E tem vagas para quem quiser ir como representante, para estar apoiando o grupo, assistir as constelações, né, e poder sentir a potência desse trabalho. Tá? A ficha de inscrição para o workshop tá no link da minha bio, tá no link da bio da Dai também. Então, quem quiser, só clicar lá. Pode também mandar mensagem para gente se tiver alguma dúvida. E acho que a Dai vai deixar a live gravada, né, Dai? Eu vou compartilhar com você para a gente poder circular. Quem achar que tem algum amigo que possa se interessar, também pode encaminhar, né? Para a gente poder contribuir na disseminação dessa ferramenta tão linda que tem trazido tanta leveza, um olhar doce para nós mesmos e para o outro. Isso mesmo. Então, sejam todos bem-vindos nesse workshop. Também eu posso divulgar um outro workshop, Malu? Ai, claro. Então, a gente também vai ter um workshop presencial no dia 22, na parte da tarde, no Espaço Shiva. O valor para participar é R$ 44,00. E o valor para constelar, me lembra aí, Malu? 260, né? Quanto? 260, se eu não me engano. 260. Então, eu acho que tem duas vagas. Que eu acho que ainda tem duas vagas, que já tem alguns inscritos. E é uma ótima oportunidade para ver o campo, conhecer uma constelação. Ficaremos bem felizes de receber vocês. Isso. E dia 17, 18 e 19 vem acontecer um workshop online, já numa outra modalidade, a respeito das manifestações. Então, já é um workshop que integra o Theta Healing e a constelação familiar. Então, são 3 dias de trabalho, de 8 às 10, mais ou menos, à noite. E a pessoa que se inscrever tem direito, ganha um atendimento individual. Também está lá na minha bio esse outro trabalho. E para nós, eu digo nós porque eu conheço a Malu, é uma alegria enorme estar a serviço dessa prática terapêutica, né, Malu? Sim, com certeza. É uma alegria imensa. E se vocês quiserem ouvir mais a respeito de algum determinado tema, a gente pode fazer novas lives, aprofundando, falando só sobre relação de casal, relação mãe-filho. A gente pode ir desenvolvendo outros temas aí, que o nosso objetivo é compartilhar. Sim, agradeço a todos pela presença, os que estiveram aqui com a gente ao vivo, os que deixaram suas perguntas, e é isso, é uma alegria compartilhar. Então, se vocês têm algum tema, alguma questão que vocês gostariam de saber mais, manda pra gente que a gente pode abordar com mais profundidade numa próxima live. Tá Boa bom? noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada, Dai. Beijo.